Olá, tudo bem com você? Nós hoje vamos fazer a receita da fermentação de moyashi, que é o broto de feijão, e juntamente com a cebola cortada na longitudinal e cenoura. E aí, como condimentos, nós vamos usar o alho, orégano e sementes de endro. Quem não tiver essas coisas, coloca aquilo que você gosta, tá? Você faça a sua versão com seus condimentos. Pode colocar pimenta também, tá muito bom. Vamos falar um pouco sobre o broto. O que acontece quando uma semente ela brota? Esse assunto é vasto, merece um vídeo à parte sobre alimentos germinados. Mas, em rápidas palavras, eles têm toda a força vital despertada. A semente, ela, quando em contato com a água, ela desperta e inicia a brotação. E aí, então, se formam as enzimas, que são importantes, são ricas em proteína e também os minerais que ela contém na semente. E também tem as enzimas que favorecem a digestão desse alimento. Brotos de vegetais, eles não causam aquela flatulência que muitas pessoas relatam sentir. Ele também é antioxidante, anti-envelhecimento, né, das nossas células do revestimento da mucosa intestinal, é muito importante então. E essa combinação com a cebola, que é um alimento prebiótico, é um alimento que ele passa aqui pelo estômago, passa pelo suco gástrico, pelo intestino delgado e vai lá até o início do intestino grosso, no cólon, no seco, cólon, e faz toda a volta aqui no intestino grosso. E ele vai nutrir e fortalecer as nossas bactérias boas. E o alimento prebiótico é muito importante, ele é rico em fibras, e essas fibras fazem favorecer a condução do bolo fecal. E cenoura é indiscutível, né, na qualidade dela de nutrientes. Rico em vitamina A, em carotenoides, que são antioxidantes, e devemos incluir quase que diariamente na nossa alimentação. Eu vou cortar aqui, mostrar como eu corto. Vamos fazer o corte dos legumes, esses parecido com o formato do broto, parecido com o broto. Nada impede que você corte cenouras em rodelas também. Isso aí é você que manda na sua cozinha. Aí agora eu vou cortar meio na diagonal assim, né? Ficar compridinho. Ou pode ser totalmente na longitudinal. Eu coloquei aqui nesse prato e não pesei quanto tem aqui de vegetais. Nós vamos pesar agora. Bom, se eu não sei o peso do prato, e se eu peso aqui, vai estar incluído o peso do prato. Nesse caso, eu deixei um prato igual. Tem 20, tá, ele zerou na tara, né, que fala tara, 297 gramas de prato. São 580 gramas e nós vamos usar a concentração de sal de 1,5%. Então, vai dar 8,7 gramas. Coloquei tudo ali, vamos colocar mais ou menos. Isso aqui é uma colher de chá, equivale a 5 gramas.
8,7 podemos arredondar para 9. 9 gramas seriam quase 10. 2 de 5 vai dar 10. Então, vamos tirar um pouquinho aqui para dar 9 gramas. Aqui faz de conta que eu tenho 9 gramas, exato. Esqueci de pôr o alho, vou pôr o alho agora. Aqui tem 2 dentes de alho grande. Eu vou colocar sementes de endro, mais ou menos. Isso aqui fica muito bom. Vamos pôr uma colher de sopa. E vamos colocar também uma colher de sopa de orégano. E vamos misturar. Enquanto esperamos a liberação de um pouco de líquido desses legumes, eu quero mostrar um outro que eu tenho aqui já, que foi fermentado, tá com uma semana mais ou menos. Aqui em cima foi colocado a folha de repolho. Nós podemos reaproveitar essa folha de repolho para colocar em cima daquele. Ou eu ia fazer talvez com a berinjela em rodelas. A gente pode colocar a berinjela em rodelas e colocar em cima direitinho para parar aquilo para não subir. Olha como ficou. Aqui ele já é um fermentado completo, já a fermentação completa. Já você vê pela cor e pela textura, ela já não tem mais a aparência de um legume cru, tá? Ele não é cozido, é fermentado, não passou pelo fogo, mas ele já não tem aparência desse broto cru. Se você quer uma fermentação mais rápida, porque aqui a acidez está meio forte. Se você quer uma fermentação de menos dias, então nós vamos consumir com 3 dias de fermentação. Já é uma fermentação boa, já está ativada as bactérias. Você pode comer uma quantidade maior. Esse que já está mais ácido, você vai consumir uma colher de sopa cheia numa refeição e tá de bom tamanho. Não é bom comer muito fermentados de acidez forte, mesmo na refeição com arroz e feijão, né? Sempre, vamos supor, esse tanto assim, uma colher de sopa bem cheia, tá bom. Agora, se for de uma fermentação mais precoce, de menos dias, você pode consumir mais, tá bem? Esse daqui eu vou colocar nesse vidro. Acho que eu não estou tendo um vidro maior, precisaria ser um pouco maior. Não tem problema, vamos colocar aqui o que der. Vamos apertar bem. Ah, vai dar, cabe tudo. Nós vamos colocar um pouco de líquido. Não muito, eu não vou colocar muito líquido, porque por experiência eu sei que esses vegetais vão liberar líquido, vai subir mais líquido, e eu não quero fazer assim muito aguado. Você viu esse daqui? Ele tinha uma boa quantidade de líquido. E eu vou aproveitar esse repolho mesmo, que está bem bom. Eu vou colocar aqui em cima para segurar esses vegetais, para ficarem sossegados lá embaixo. Elas não podem subir. E como peso eu vou usar esse vidro aqui, que é próprio para isso, mas se você não tiver, você pode usar um saquinho com água, amarrar bem firme e cortar a ponta, tirar a ponta que fica amarrado para não dar contaminação, assim como você vai ver em vários vídeos meus que eu às vezes uso daquela forma. Porque nem todos têm esse tipo aqui de vidro, né? Mas não é por isso que não vamos fazer, ok? Você pode colocar também bolinhas de gude, mas o que acontece é que as bolinhas de gude são leves, teria que pôr bastante,
ou pode ser uma pedra, ou um vidro pequeno com água e bem fechadinho, pode ser usado, fica bom também. Ele está cheio demais, nós devemos colocar sempre 80%, porque corre o risco de derramar isso. Então, nós temos que deixar num pratinho, aqui assim. E essa tampa, deixa eu explicar, senão as pessoas vão perguntar. Essa tampa está sem a borracha daqui, ela não vai fechar hermeticamente, então não teria problema. Se tivesse com a borracha, eu não posso fechar hermeticamente, porque vai ter a liberação dos gases da fermentação. Aí então coloque um papel e passe um elástico ou amarre com cordão, tá bem? O prazo de validade disso é possível ficar daqui 6 meses, se ficar fechadinho num vidro menor. Esse daqui eu tenho que passar para um vidro menor, porque ele está muito grande para essa quantia. E a área de exposição ao oxigênio está muito grande. Quanto mais área eu tiver de exposição ao ar, mais ele facilmente ele estraga, né? Pode criar bolor. Então temos que colocar, de preferência, em vidros estreitos e altos e apertar bem e tirar toda a área que possa ter bolsões de ar. E aí pode durar 6 meses, mas o sabor pode não ser tão bom daqui 4, 5 meses. Então, como os ingredientes a gente encontra em qualquer época do ano aqui no Brasil, que ótimo, uma maravilha isso. Então, podemos fazer quantidades menores, tá? Então, quando a gente está indo já com vidro, que colocou em vidros menores, e vem para a mesa, volta para a geladeira, vem para a mesa, volta para a geladeira, nesse caso, a validade é em torno de 3 semanas. Este foi o vídeo de como fermentar o moyashi, que é o broto de feijão. E qualquer outro broto você pode fermentar dessa forma. Se você curtiu esse vídeo, compartilhe. E se você ainda não é inscrito, se inscreva, por favor. Um grande abraço, até o próximo vídeo.